Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos, mesmo apesar de todas estas limitações e estas preocupações que temos neste momento, mas é bom continuarmos a poder estar juntos, a celebrar e honrar o nome do nosso Deus. Eu convido então a todos os que puderem, que tiverem força, saúde, que possam ficar de pé neste momento e vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar um cântico que fala que realmente todos nós temos necessidade da salvação, toda a humanidade, e só Jesus é esse meio de salvação da nossa vida. Ele tem poder, um poder imenso, um poder que até move montanhas, como diz a sua palavra. E nós podemos chegar até Ele tal qual estamos, mesmo com os nossos medos, as nossas limitações, as nossas falhas, temores, que Ele nos recebe de braços abertos e nos perdoa e nos dá a salvação. Então vamos cantar. Todos necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, é sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche-me o viver, a minha vida entrego para seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 a 10.
Esta passagem bíblica fala que a salvação é pela graça de Deus, é o dom imerecido, é uma dádiva. Nós não podemos fazer nada para merecer e para ganhar a salvação. Não é por sermos bons, por cumprirmos com as regras todas, não é porque, seja pelo que for, é pela graça. Deus concedeu-nos esse dom que nós não merecemos, mas porque Ele nos ama tanto e a tal ponto nos amou que enviou o seu Filho Jesus Cristo. E é por meio do Senhor Jesus que temos essa graça. E é isso que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou que andássemos nelas. O cântico que vamos cantar de seguida, de louvor a Deus, é como uma oração em que nós estamos na presença de Deus e parece que não temos palavras nem forma de agradecer esta graça, não é, que Deus nos concedeu a todos nós. Mas uma forma de nós temos de mostrar essa gratidão é entregar a nossa vida a Jesus, é consagrarmos a nossa vida a Jesus e honrá-lo e louvá-lo com a nossa vida, apresentar sacrifícios de louvor ao nosso Deus com a nossa vida. Então é isso que vamos cantar de seguida, louvando ao nosso Deus.
sentar. Neste momento estarmos a interceder em particular por aqueles que estão a sofrer. Há pouco, quando o culto começava, eu estava a falar de algumas pessoas, membros da nossa igreja, que estão em casa. Uns estão em isolamento, outros estão mesmo doentes. E a situação no lar, infelizmente, está a ficar complicada. Na passada madrugada nós tivemos a informação o resultado dos exames, dos testes que foram feitos a todos os funcionários e utentes, e temos 47 casos, incluindo a irmã Cristina. Não estamos a falar de gente jovem, estamos a falar de pessoas idosas, pessoas que necessitam de todos os cuidados. E ontem falava com a irmã Cristina, obviamente estava ansiosa pelo resultado do teste, ela estava bem disposta, mas sempre com aquela ansiedade. E vamos orar por ela. Vamos orar não só por ela, mas por todos os utentes do lar, pelos funcionários, pelas pessoas que não só testaram positivo, mas também por aqueles que estão ainda com a situação indefinida. Este é o momento que nós temos de orar, de suportar, de carregar uns aos outros. Então eu vou pedir que nós possamos orar por todos aqueles, os colaboradores que estão ali no lar. Todos. Vamos estar juntos a pedir a Deus pela recuperação, pela proteção, pela misericórdia de Deus. Este hino apontava-nos, remetia-nos para a graça de Deus. E nós, neste momento, só podemos apelar exatamente à misericórdia divina. Sabemos que Deus tem tudo nas suas mãos e este é o momento de nós nos entregarmos nas mãos de Deus. Também nós aqui em Viseu temos situações preocupantes. Não só membros de igreja que estão em casa, mas temos amigos, colegas, familiares que também estão infectados. Esta situação acontece muito em janeiro, do aumento das gripes, e é sempre o pico da gripe e o hospital fica sobrelotado, fica sobrecarregado, e este ano a situação é muito mais grave, é muito difícil. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso país, pelo mundo. Nós temos alguns familiares, muitos familiares noutros países, noutras partes do globo, e vamos orar por eles, uns que estão infectados, outros que estão numa situação de indefinição. Vamos orar por eles. Então eu peço a dois de nós que nos dirijam em oração. Um de nós vai dirigir-nos, por favor, pelo lar em particular. A oração que Deus nos permite ter ali em Tondela, orar pelos utentes, para que Deus faça sentir a sua graça, a sua misericórdia sobre eles, pelos funcionários, por todas as pessoas que lidam, pelo bom testemunho que nós ali naquele lar. E outro que nos dirija, por favor, numa palavra de oração pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, para que Deus faça sentir sobre nós o fim desta pandemia, o milagre. Vamos então orar. Dois de nós possam dirigir-nos em palavra de oração.
Nosso Deus e nosso Pai, nós confiamos em Ti e somente em Ti. Queremos vencer para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos agora pedir-te pelas nossas famílias. Senhor, rogamos a Tua misericórdia. Com nada. Sejamos céleres na procura sejam elas espirituais. Que nós sejamos amorosos a ponto de cuidar dos outros como Tu e cuidas de nós. Queremos rogar que tragas a cura para a nossa cidade, para o nosso país, para todo o mundo. Pai, temos familiares, temos amigos, temos conhecimento e pedimos Tua Eu vou pedir então ao irmão Serguei e ao irmão Slava que nos possam auxiliar neste momento no levantamento dos dízimos e das ofertas. É um ato de consagração de todo o sustento que Deus nos tem concedido até aqui. E enquanto o fazemos, vamos cantar este cântico que diz: em Tuas mãos. Realmente a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é que é o Senhor, o dono da vida. Ele dá a vida, Ele é que a pode tirar. E então queremos descansar plenamente nas mãos de Deus e que Ele possa derramar a sua paz no nosso coração neste momento. Em Tuas mãos. Quero, ó Deus,
Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. E vamos prestar atenção ao que o texto bíblico nos diz. Vamos permitir que ele fale connosco. Vamos permitir que estes vencedores que aqui estão hoje sejam vencedores de facto, vencedores de fé. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus, o Criador, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, não foi recebido assim. Olhamos para o versículo 10 e percebemos que, apesar de ser o Criador do mundo, ele não foi reconhecido como sendo Deus, como sendo o Salvador, aquele capaz de derrotar todos os pecados, de libertar definitivamente toda a humanidade. E este texto desperta-nos à fé pela vitória em Jesus. Esta vitória não é um mero acaso, porque não existem acasos, mas é uma vitória que está fundamentada no exemplo, na autoridade e na divindade de Jesus. Por isso, vencer pela fé, à luz do versículo 10 e do versículo 11, significa que somos vencedores apesar da rejeição. Versículos 10 e 11. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 10 diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Ainda assim, o mundo não o conheceu. E é estranho, porque a criatura reconhece o Criador. A criatura deverá reconhecer o seu Criador. Mas versículo 10, aquilo que nós celebramos o mês passado, o Natal, a vinda de Jesus, a encarnação, não foi recebida desta maneira. Apesar dos milagres, apesar da autoridade do seu ensino, apesar do amor que Jesus revelou por todas as pessoas, versículo 10, o mundo não o conheceu. Jesus continuou a ser olhado como um filho do carpinteiro. Estava ali Maria, a sua mãe, estavam as suas irmãs e os seus irmãos, então ele não podia ser filho de Deus. Então Jesus foi tido como, muitas vezes, como um impostor, apesar dos milagres. Apesar da autoridade do seu ensino, apesar do amor revelado às pessoas. Mas houve mais. Houve pessoas que não aceitaram Jesus como sendo o Filho de Deus, por estas razões que apresentei. Mas outros foram mais longe. Não só rejeitaram a sua mensagem, a sua divindade, mas como disseram que os milagres que Jesus fazia tinham origem no maioral dos demónios. Ou seja, que Jesus estava ao serviço do diabo. Que palavra dura de ouvir. Estamos a perceber então o versículo 10? O mundo não o conheceu, apesar de ter sido criado por ele, apesar de ter sido feito por ele, continuou a rejeitar Jesus, continuou a colocá-lo do lado contrário. Felizmente que nós temos nos Evangelhos o relato de alguém que reconheceu Jesus, como aquela mulher estrangeira que pediu a Jesus que fosse curar a sua filha. E quando ela foi confrontada acerca da prioridade do ministério de Jesus, que era para os filhos de Israel, aquela mulher ilustrou a sua necessidade com as migalhas que caem da mesa dos senhores e dos seus filhos e que, obviamente, sobram para os cachorros. E ela sentia-se como um pequeno cão. Não queria desviar Jesus da prioridade. Não queria impedir Jesus de completar o seu ministério. Apenas que desse uma migalha. Ela queria apenas uma migalha. Considerava-se um simples cão à espera de uma pequena migalha. Depois surge a afirmação de um militar romano. Um homem que foi ter com Jesus e pediu pelo seu criado. E Jesus disse que sim, que ia. Mas aquele homem disse para Jesus parar, porque não era digno de o receber debaixo do seu teto.
Ele, o militar romano, era um homem sujeito à autoridade. Ele tinha os seus superiores e ele próprio tinha homens que o obedeciam, tinha criados. E ele disse a Jesus, se eu disser a este, vai, ele imediatamente irá. Se eu disser a outro, vem, imediatamente ele vem. Portanto, eu acredito na palavra da autoridade. E se tu disseres uma palavra, não precisas de entrar na minha casa. Eu não sou digno de te receber. Mas se tu disseres uma palavra, o meu criado ficará de certeza absoluta curado. E Jesus destacou a fé daquele homem, ao ponto de dizer que não tinha encontrado tamanha fé em Israel. Apesar da rejeição, Jesus foi mais do que vencedor. Não por estes casos isolados, por esta mulher, por este militar, mas Jesus foi mais do que vencedor, porque superou toda a rejeição, continuou a amar aqueles que não aceitaram. Aqueles, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mesmo esses que não receberam, Jesus continuou a amá-los. Jesus morreu por amor daqueles que o rejeitaram. E Jesus venceu a morte. É difícil lidar com a rejeição. A semana passada eu dizia que todos nós já fomos rejeitados pelo menos uma vez na vida. Quando tentámos brincar com os nossos colegas e eles disseram que não queriam brincar connosco. Quando nós éramos crianças. Também temos as histórias dos fracassos amorosos. Uma declaração de amor e ela não corresponde. Temos a rejeição do trabalho. Candidatamo-nos e alguém da empresa diz que não somos a pessoa adequada para aquele emprego. Enfim, temos múltiplas rejeições. E olhando para a rejeição que Jesus sofreu, olhando para o versículo 10, a criatura não reconhecer o Criador, os seus não aceitarem, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o creram, não aceitaram, não quiseram saber dele. Aqueles que conheciam a Escritura e que estavam em melhores condições para compreender a sua chegada, para compreender as suas palavras, o seu ensino, essas pessoas rejeitaram Jesus. Portanto, Jesus ensina-nos a vencer apesar da rejeição. Apesar das rejeições que possamos sentir esta semana, apesar dos nossos planos saírem frustrados, apesar das nossas ofertas não serem aceites, nós podemos vencer pela fé. Pela fé que Jesus nos inspira, porque Ele é o vencedor. As nossas rejeições não se comparam às de Jesus. As nossas dores foram todas elas levadas por Jesus. Portanto, a nossa dor não se compara à sua dor, ao seu sofrimento. E é para nós um estímulo, este versículo 11, nós nunca desistirmos de crer na vitória plena que temos em Jesus. Temos uma semana de desafio enorme. Não sabemos como será o evoluir da situação da pandemia em Viseu. O nosso hospital, por informação de sexta-feira, estava a chegar quase ao limite dos internados nos cuidados intensivos. Estamos a chegar a um ponto de saturação que o nosso Serviço Nacional de Saúde já não aguenta muito mais. Nós precisamos de continuar a confiar em Jesus. De que esta situação não supera o seu conhecimento, o seu poder. O nosso Mestre venceu todas as rejeições. Nunca desistiu. Irmãos, não desistamos. Não baixemos os braços. Não nos entreguemos à derrota. Versículo 10. Estamos a ler? O mundo foi feito por meio dele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E Jesus não desistiu. Não deixou de amar. Então não desistamos nós. Não deixemos de amar. Pelo contrário, continuemos vencedores, mais do que vencedores, pela fé em Jesus. Com Jesus, nós somos vencedores. E se Jesus venceu e Ele faz de nós vencedores, então pela fé vamos também vencer esta semana. Ainda que sejamos rejeitados, nós mantemos a nossa fé em Jesus. Porque, versículo 12, porque recebemos Jesus como Salvador. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esta é a mensagem central deste parágrafo que estamos a ler. A palavra inicial do versículo 12 marca toda a diferença. Estamos a ler? Qual é a primeira palavra que está no versículo 12? Mas.
para os professores de língua portuguesa. Vamos deixar que eles falem agora. Esta palavra mas é tão rica porque ela marca uma oposição, um contraste. O contraste em relação ao versículo 10 e 11. O contraste a esta rejeição. O contraste no que diz o versículo 10. Não o conheceu, não o receberam. Mas, versículo 12. A todos quantos o receberam. Há uma oposição. Sim, Jesus foi rejeitado na sua maioria. Sim, Jesus foi alvo da chacota. Sim, Jesus foi alvo da ridicularização, até da humilhação. Mas aqueles que o receberam, aqueles que aceitaram Jesus, esses, os vencedores, são chamados filhos de Deus. Para receber Jesus, como está aqui o versículo 12, é mais do que dizer que Jesus existiu. Não negar a sua vinda, a sua existência, mas é também não negar a sua divindade. É não negar a sua autoridade, o seu poder. É não negar que o seu nome é o nome da salvação. Há pouco mais de 4 semanas, no dia 25, estávamos a celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. E se bem se recordam, lemos aquela passagem em que o anjo fala com Maria e diz que ela vai engravidar e que o menino se chamará Jesus. Jesus significa Deus é salvação ou o Senhor salva. E é crendo neste nome de que fala aqui o versículo 12, crendo que Jesus é o Salvador, a pessoa torna-se filho de Deus. Os vencedores são os filhos de Deus por crerem, por acreditarem na salvação em Jesus, por receberem esta mesma salvação. O Senhor salva. Por receberem nas suas vidas, por acreditarem que Jesus existiu, que Jesus fez aqueles milagres, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Ele é o Salvador e só Ele tem o poder para salvar. E esses são os filhos de Deus. É verdade, somos todos criaturas de Deus. E o versículo 12 diz que nem todos são filhos. Os filhos são os que aceitam, recebem. Aliás, o texto bíblico está aqui a falar de receber. Nós não temos tido o hábito, neste mês de janeiro, de receber muitas pessoas em nossa casa. E nos 14 dias que faltam, não vamos receber muitas mais. Vamos ficar-nos pelo nosso agregado. Mas sabem o que é receber? Não é apenas dizer a alguém, podes entrar, ou entre, sinta-se à vontade. O receber é fazer a pessoa sentir-se bem. E aqui no versículo 12 não está a falar só de fazer sentir bem. É dizer, a casa é tua. E isso é receber Jesus. É dizer, a minha vida é tua. A tua voz é a minha voz. A tua vontade é a minha vontade. Ser mais do que vencedor significa receber Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus, como a providência divina para a salvação, para o perdão. Eu gostava de recordar um episódio que está em Lucas. Quando Jesus está para chegar a Jericó, há um alvoroço. O homem do momento, o homem popular do momento, está a chegar à nossa cidade. E eis que Zaqueu, um homem de baixa estatura, que não conseguia ver, porque estavam todos à frente dele, Zaqueu subiu a uma árvore para ver Jesus. E quando Jesus parou e convidou Zaqueu a descer, porque Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Estão a perceber a diferença? Não é Zaqueu que diz, vem, entra à minha casa, mas é Jesus que diz, eu quero entrar na tua casa, desce, porque eu quero fazer a diferença, eu quero fazer morada na tua casa. Sabem, Zaqueu perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro. Ele não só restituiu tudo o que tinha roubado, o que tinha desviado, como ainda ofereceu metade dos seus bens para que outros pudessem ter o alimento. E Jesus disse que naquele dia tinha chegado a salvação àquela casa. Tudo porque Zaqueu recebeu Jesus. E o recebeu significa que Zaqueu creu que aquele homem que passava por Jericó, que o fez descer da árvore, era capaz de o perdoar. Era capaz de o restaurar espiritualmente. Zaqueu não precisava de uma restauração financeira. Zaqueu tinha uma casa. Zaqueu tinha comida. Zaqueu tinha roupa. Ele não precisava de bens materiais. Zaqueu precisava de Jesus. Precisava de receber Jesus. Precisava de ser transformado espiritualmente. E ele fez isso. Apesar de ter o dinheiro, ele não tinha amigos. Ele não tinha comunhão com Deus. Faltava algo na sua vida
Algo que apenas Jesus tinha poder para fazer. E ao ler o versículo 12, nós compreendemos que somos criados por Deus. Somos criaturas de Deus. Aliás, vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 1, e encontramos que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o versículo 12 não está a falar das criaturas. Está a falar dos filhos. Os que recebem Jesus. Os que abrem a porta da sua vida e dizem: entra, Jesus. Manda na minha vida. Quero desafiar a todos nós que não percamos de vista a celebração que tivemos no passado dia 25. Receber Jesus como Salvador, mais do que uma oportunidade de voltar a estar junto com esta ou com aquela pessoa da nossa família, é celebrar a oferta da salvação. E hoje, olhando para o versículo 12, quero não só desafiar a vencer em função da situação pandémica do país, do mundo, da nossa cidade, mas nesta condição, Jesus sendo o meu Salvador. Receber Jesus como Salvador é o sinónimo da vitória. E se hoje algum de nós que aqui está quer vencer, então eu desafio a ler o versículo 12. Eu desafio a ler este bonito versículo da Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Algum de nós quer tornar-se hoje filho de Deus? É o momento para sermos vencedores. Os vencedores pela fé recebem Jesus como Filho de Deus. Versículo 13 fala-nos da vontade de Deus. E agora vejamos como é bonito aquilo que a Bíblia nos diz. Os quais não nasceram, os filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Sermos vencedores pela fé, pela vontade de Deus. São aqueles que nascem de acordo com a vontade. O versículo 13 diz-nos não da vontade do homem, não da vontade da carne, do sangue, mas da vontade de Deus. E o novo nascimento, esta mudança, João explica aqui que não é o resultado da nossa planificação familiar. Bem, já casámos há 9, 12 meses, há 1 ano e meio, então está na altura de alargar a família. Já constituímos a família, então vamos começar a pensar em ter filhos. Muito menos daquela pressão familiar que às vezes nos surge. Então, já estão com uma certa idade. É bom ter o primeiro filho antes dos 30. Então vá lá, 1, 2, não chega. Um irmão para ele. Se quiserem divertir-se um pouco, falem com as filhas do Sérgio e perguntem qual é o nome que elas querem para o irmão e para a irmã. Não vão acertar. Falem com elas. Mas olhemos para o versículo 13. Não é disso que estamos a falar, pois não? Da nossa vontade. Delas pedirem ao Pai que seja o nome A, B ou C. Não. Estamos a falar nascer da vontade de Deus. O versículo 13 remete para Deus a vontade em fazer de cada pessoa o seu filho. E isso não colide com a resposta que nós temos de dar. Muito pelo contrário, reforça o conhecimento supremo de Deus. Algo que nos ultrapassa, algo que nos supera, a omnisciência de Deus, a sua vontade superior. Então temos a oportunidade, versículo 13, de nos tornarmos filhos de Deus pela sua vontade, mediante a resposta que cada um de nós dá. Olhemos para o relato do Evangelho no que diz respeito aos discípulos. Quando Jesus chamou os irmãos pescadores, Pedro, André, Tiago e João. Jesus chamou-os. Ele já sabia que eles iam dizer que sim, mas Jesus chamou-os e disse que faria deles, ajudem-me, pescadores de homens. E eles foram. João estava lá. O homem que escreve estas palavras estava lá. E ele sabia bem do que escrevia, porque não foi ele nem o seu irmão que disseram: Jesus, agora chama-nos para sermos teus discípulos. Não, agora vem ser tu o nosso mestre. Não, foi Deus. Foi o próprio Jesus que o chamou. E João sabe o que isto é. E é isso que ele partilha. Mas também há o sucedido com Natanael, a quem Filipe fala de Jesus. Natanael, um homem crente, um homem religioso, acreditava que a vinda do Messias não podia passar por Nazaré. O Messias tinha de vir de Judá
e não podia passar por aquelas terras de gente rude, os galileus. Então, os galileus eram pessoas, para os demais, assim, rudes, mais bruscas. Talvez os sem formação, talvez os pessoas de segunda ou terceira categoria. Então, para Natanael, quando Filipe lhe diz Jesus de Nazaré, ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabem? Natanael tinha alguns preconceitos típicos, normais da carne, do sangue, como fala aqui o versículo 13, mas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Para sermos mais do que vencedores, para vencermos pela fé, hoje temos de deixar cair preconceitos. Preconceitos em relação a pessoas, a locais, a o que quer que seja. E olhamos para o versículo 13 e pensar que a vontade de Deus é superior. Os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E é aqui que nós temos de olhar para os vencedores, de acordo com a vontade de Deus. Nascer pela vontade de Deus implica uma submissão à voz de comando. Quando Jesus disse, segue-me, esta palavra não foi mais ou menos aceite. Talvez hoje, porque é domingo, mas se tivesse dito isso à quinta-feira, eu não teria seguido. Não, quando Jesus diz segue-me, Ele é a voz da autoridade para dizer vem, e nós vamos. E isto é ser voz de comando, é a voz da autoridade. Nascer da vontade de Deus é permitir que no meio da tempestade do desemprego, do aumento da pandemia, os nossos olhos estejam focados exclusivamente em Jesus. Nós temos um relato muito bonito no Evangelho, quando os discípulos estão no barco e vem um vulto ao longe e desconfiam que seja Jesus. E há uma voz que lhes diz, tenham calma, sou eu. E Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. A forma mais simples, mas arriscada de conseguirmos fazer o que Pedro fez, é andar sobre o gelo. Porque Pedro andou sobre a água. Não tentem fazer isto. Não tentem. Pedro andou. Um caso único. E quando ele manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele se apercebeu que estava a andar sobre a água, e estava um vento forte, o único homem a andar sobre a água, ele afogou-se. Ele começou a afogar-se e clamou, Jesus, ajuda-me. Não podemos tirar os nossos olhos de Jesus porque estamos desempregados, porque estamos envolvidos, cercados do vírus, porque estamos com muitos problemas, porque não sabemos se vamos ter aulas presenciais. É necessário, versículo 13, mantermos debaixo da vontade de Deus. Quer ser mais do que vencedor? Quer vencer pela fé? Então, versículo 13. Deixe que a sua vida seja um receptáculo da vontade de Deus. Permite que as tuas palavras reflitam a vontade de Deus. Permitamos que seja a vontade de Deus a reinar sobre nós. Terminando, versículo 14. Estamos a ver que os vencedores pela fé vivem debaixo da graça de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O versículo 14 fala aqui de ver a glória do Pai, ver o unigênito do Pai, que habitou, que não passou por aqui, mas que viveu. Versículo 14, que criou raízes, que montou as estacas, que prendeu as estacas entre nós. E ser mais do que vencedor é viver debaixo da graça de Deus. O Verbo se fez carne, habitou, viveu entre nós, entre a humanidade, e diz-nos que viveu cheio de graça e verdade. Estamos a ler o versículo 14, cheio de graça e verdade. A graça é algo que pode ser mal explicada. A definição de graça é um favor imerecido. Quando fazemos anos, quando celebramos o nosso aniversário, Edrey, uma vez mais desculpa pelo atraso dos parabéns, temos direito a um presente. E às vezes até fazemos assim uns pedidos. Eu quero este ou aquele presente, porque é o meu dia, porque é o nosso dia. Então temos direito. A graça diz que nós recebemos um presente não merecendo. Não merecendo.
Mas mais do que uma definição de um favor imerecido ou algo que não se merece, a graça revela a bondade de Deus, a bondade alheia, uma bondade superior. Mas é muito melhor viver do que definir a graça, do que ler uma página de dicionário. Graça significa é muito melhor viver. E é aquilo que fala o versículo 14. Nós vimos o unigênito, ou seja, eles foram testemunhas oculares, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus viveu entre os homens, mesmo quando estes não mereciam, quando nada fizeram para o merecer, mas Jesus foi amoroso com as pessoas, ofereceu-lhes a oportunidade de conhecer o Pai, restaurou a saúde física de muitos, mas Jesus fez o mais importante. Restaurou a nossa saúde espiritual. Restaurou a nossa ligação com Deus. Jesus restaurou aquele canal, aquela comunicação perfeita, direta com Deus, que está estragada desde a desobediência de Adão e Eva. A corrupção moral que impede a nossa comunicação com Deus, agora está limpa. A discriminação da maldade está representada, podemos nós dizer, no roubo, na violação, no homicídio e quase que nos passa ao lado o número de situações destas. Já nem sabemos, talvez a mais horrível nos chame a atenção, porque matar passou a ser tão comum. A morte física é uma consequência da morte espiritual. Adão pecou, afastou-se de Deus e a sua família começou a matar. Caim matou seu irmão Abel e daí isto se espalhou. Pois podemos ler em Gênesis como Lameque criou um ditado. Assim, por pisar Caim, por matar, foi assim, então quem me pisa levará um castigo muito pior do que aquele que levou Caim. Ou seja, eu serei muito mais vingativo. E a vingança, o ódio, a morte, começou a disseminar. Começou a ganhar contornos. O ódio gera a morte. Mas o que diz o versículo 14 acerca de Jesus? Habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele viveu cheio de graça e verdade. Vencer pela fé é estar certo de que Jesus não provoca em nós o ódio. Jesus não provoca, não traz morte, não traz mentira. Jesus não traz confusão. Jesus não traz prejuízo. Jesus é o intermediário perfeito entre nós e o Pai. E versículo 14, ele faz esta intermediação, esta intercessão com verdade, levando os nossos pecados na totalidade. Não há um pecado que fique de fora, que fique esquecido, que necessite ser recuperado num segundo ou num terceiro sacrifício. Apenas Jesus nos garante a vitória sobre a morte, através da sua ressurreição. E é nele que nós podemos confiar por completo que somos o que somos e que temos o futuro que temos. Nós somos amados. Versículo 12, nós somos filhos de Deus. Versículo 10 e 11, somos mais do que vencedores, apesar da rejeição. Nós temos um futuro em Jesus, com Jesus e por causa de Jesus. É pela graça que não somos deixados ao acaso. Lemos há pouco em Efésios, no capítulo 2, pela graça sois salvos. E é pela graça que somos mantidos diante de Deus. É um milagre? Sim. A graça de Deus é algo que nós não vamos explicar em momento algum. Não vamos conseguir reproduzir na totalidade, mas é algo que nós podemos desfrutar hoje mesmo. Viver pela graça. A graça é bem mais forte do que o pecado, escreve o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5. É mais forte do que a inclinação humana e é pela graça que somos restaurados à dignidade com que fomos criados. É pela graça que somos vencedores. E para sermos vencedores, temos de voltar a ler o versículo 14. Viveu, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Precisamos de rogar a graça de Deus. O que nós não conseguimos, o que nós não podemos, o que nós não merecemos, é apenas pela graça de Deus. Jesus veio para revelar a plenitude da graça de Deus e nós hoje podemos ser mais do que vencedores, versículo 14, quando nós olhamos para Ele e nos submetemos e aceitamos a sua oferta. Certo de que fazemos parte do grande plano amoroso de Deus. E olhando para o versículo 12, olhando para aquilo que nos diz o texto bíblico,
quero perguntar, algum de nós quer fazer do versículo 12 a sua realidade hoje? Quer fazer do versículo 12 a sua identidade espiritual hoje? Vencer pela fé é vencer em Jesus. Irmãos, não nos atrevemos a dizer que vai ficar tudo bem, que esta semana não vamos ter mais mortes, que esta semana vamos ter esta e aquela família que estão em casa poder ir à rua. Não temos autoridade. Não podemos dizer isto. À luz do texto bíblico, o que é que podemos dizer? Que somos mais do que vencedores pela fé em Jesus. Porque acreditamos que a sua graça é maior do que todo o sofrimento, de que a sua graça é maior do que o pecado e de que todas as consequências, toda a dor, todo o sofrimento, Jesus já carregou. E é pela fé, pela graça, que nós o afirmamos. Convido a que nós possamos orar. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nesta manhã, só podemos apelar à Tua graça, à Tua bondade, à Tua misericórdia sobre nós. Sabemos que somos limitados, pecadores, mas acreditamos no Teu poder para transformar todas as vidas. Por isso, nós rogamos a Tua intervenção sobre nós. Senhor, que tragas o alívio desta pandemia, que tragas uma consagração das nossas vidas, uma dedicação das nossas vidas a Ti e que Te possamos receber, possamos estar sujeitos, submissos à Tua palavra, à Tua vontade. Dá-nos uma semana de paz. Dá-nos a alegria de diariamente sentirmos que nos amparas, que cuidas de nós e que nunca nos faltas. Senhor Jesus, pedimos-te tudo em Teu nome. Amém. Enquanto escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração individual, silenciosa com o nosso Deus. Se algum de nós quiser apresentar um pedido muito específico a Deus, fazê-lo agora. Façamo-lo individualmente enquanto escutamos o poslúdio.